Bora lá então, pessoal, continuando aqui, estávamos falando sobre aposentadoria especial, princípio, a indicação inicial lá na Constituição de 88, né, na sua redação original e na redação trazida pela emenda 20 de 98. Vamos prosseguindo, em razão dos textos indicados na norma, na Constituição, de que lei complementar poderá, nos termos definidos em leis complementares. Então, sempre havia um indicativo que haveria uma legislação posterior que viria para complementar e para regulamentar essa aposentadoria especial. Não veio até hoje, tá? E o que a gente fazia? O servidor ficava órfão da aposentadoria especial por um bom tempo, sim. Eu, especificamente, eu me formei, acho que, nem lembro mais, 2007. Comecei a advogar para servidor público, acho que em 2009. E aí já existia, eu lembro que já existia essas ações de atividade especial, de aposentadoria especial, mas não tão antigas, ações de 2003, ações de 2000 e pouco, anteriores a 2000, eu não lembro, não recordo assim, nem de número de existir. Deveria existir? Deveria existir. Mas começamos a entrar, pelo que eu tenho, da minha vivência, lá de 2003 em diante, que eu passei a ver. Eu já via, efetivamente, ações desse período, né, 2002, 1, 2, 3 e 4, quando eu fiz estágio na Justiça Federal, então eu já folheava esse tipo de processo, tá? Mas essa eu estou falando isso porque eu não lembro de casos anteriores a essas datas. Existiam? Claro, óbvio, poderia existir. Só que não peguei. Então havia problemática com o quê? Que a gente buscava a aposentadoria do servidor, porém a gente caía no arcabouço que não tinha regulamento. Tá? Aí o que acontecia? O juiz de primeira instância, ele indicava que ele não podia regulamentar, ele não podia fazer as vezes do legislador, né, e indicar como poderia ser aquela aposentadoria. Depois começou a virar a tese, foi recepcionado, as ações individuais começaram a dar certo, como também muitos sindicatos entraram com mandados de disjunção. Para quê? Para que aquela lacuna jurídica ela fosse efetivamente implementada e a pessoa conseguisse se aposentar na via administrativa, sem precisar de um processo judicial, né? Eu fiz parte eu elaborei um mandado de disjunção, eu fiz, o 918 fui eu que fiz, obviamente, foi revisado por outros advogados na época, né, que trabalhavam comigo, e coordenadores e tal, mas foi muito interessante trabalhar nesse mandado de junção. A gente trouxe por uma categoria, ganhamos o mandado de junção por uma categoria, né, e a partir dele conseguimos começar a conceder ou ter concessão de aposentadoria na via administrativa, conseguimos começar a forçar o Instituto a fazer laudos, PPPs, entregar PPP, a gente tinha reunião direto, foi bacana, foi um período muito legal de vivência assim, da aposentadoria especial, e aí a gente tinha bastante discussão e conseguimos bastante aposentadoria naquele período por causa do mandado de junção 918. Obviamente, já existiam outros mandados de junção, como 721, que foi o mais forte, assim, que é o balizador de todos os demais, né, que teve uma decisão favorável anterior até ao nosso, mas, de qualquer forma, a gente conseguiu para a categoria que a gente advogava à época. Basicamente, o mandado de junção ele já estava previsto, né, lá no artigo 5º da Constituição Federal, e ele é um remédio constitucional utilizado para sanar a ausência total ou parcial da norma regulamentadora, que inviabilize a aplicação efetiva do direito. O que acontecia? No princípio, era impetrado o mandado de injunção e o Supremo falava o seguinte: ok, eu entendo, dou procedência ao seu pedido, reconheço o seu pedido, porém, ele comunicava a mora legislativa ao Congresso
e o Congresso tinha um prazo, salvo engano, era 60 dias ou 180 dias, não me recordo, para elaborar aquela lei, para cumprir, para suprir aquela lacuna. Não só no mandado de junção, quanto a esse disposto constitucional, quanto a essa questão da aposentadoria especial, mas outras matérias, o Congresso, o que ele fazia? Sentava naquele comunicado e pau, tchau, passou 2, 3 anos e nada, não surtia efeito a mora, porque não tinha penalidade, o poder judiciário não tinha força para penalizar os governantes que não regulamentavam a norma, que não efetivamente publicavam uma lei, editavam uma lei para aquela regulamentação. E aí passou de um tempo, como foram muitas dessas investidas do Poder Judiciário no Poder Legislativo e não teve sucesso, o Poder Judiciário falou, quer saber, a partir de agora, já que você não vai se manifestar, eu vou indicar uma norma para gerar autoaplicabilidade do direito ao caso concreto. E aí começou a vir as decisões, no 721, 918, fazendo o quê? Olha, realmente não há legislação, o Congresso já foi notificado por inúmeras vezes em outros mandados de injunção de outros tipos e se manteve inerte até o momento. Eu vou gerar aplicabilidade imediata aos direitos dos servidores da sua categoria. Legal. Como? Com base na legislação já existente. E já existia uma legislação para o servidor público federal? Não. Porém, para o trabalhador da iniciativa privada, sim, e há muito tempo, né? E aí a atualizada era a Lei 8.213 de 91, principalmente artigos 57 e 58 da Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. E os ministros, o que o ministro falou, ok, vamos gerar autoaplicabilidade por analogia. Se não tem a legislação do servidor, utilize-se os regulamentos do Regime Geral de Previdência no que couber aos servidores públicos federais. Ou servidores públicos do Estado, do município, sei lá, qual que foi a categoria. Ok? Mas fato é, a partir desses mandados de junção, começou a surtir efeito e facilitou a concessão das aposentadorias na via administrativa. Aí começou a surgir as IENs, lá em 2009, 2010, 2011, as instruções normativas federais, né, que autorizavam e já traziam uns pseudos regulamentos para conceder aquela aposentadoria especial ao servidor. Então, o fato é, começou a girar. Era difícil ainda no começo? Era, porque os órgãos não sabiam, e como que ia fazer o laudo, e demorava, e tinha que insistir, tinha que ir lá começar com o engenheiro não tinha noção do que fazer, a gente tinha que ajudar, ir reunião, e ia junto, e parari, pararó, a gente fazia os pedidos ficavam parados, aí a gente tinha que ir lá cobrar, ou mandado de segurança. No começo a batalha foi árdua, depois facilitou, e hoje em dia já está pacificado. Beleza? O que a gente utilizava o MI em razão da lacuna legislativa, a ausência da aplicabilidade imediata, buscando a autoexecutoriedade daquela norma, daquele dispositivo, o disposto constitucional. Não havia regulamento, então indicava-se, por analogia, regulamento diverso, para ter uma autoexecutoriedade da norma. Beleza? Passado um bom tempo de discussão, o Supremo editou a súmula vinculante 33, assim dispondo: aplicam-se aos servidores públicos no que couber, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º. Não, mas é parágrafo 4º, obviamente, foi alterado o próprio texto constitucional, mas enquanto não houve, ou antes da emenda 103, esse era o texto indicado da súmula e não vai ser alterado porque o efeito para o período dela já foi resguardado. Pós-emenda 103, a própria emenda 103 já trouxe regulamento próprio, então você não vai discutir, você não vai alegar súmula, violação ou parari pararó. Beleza? Até a edição de lei complementar específica. A própria emenda constitucional 103 ela ainda traz essa questão. Ora, ou a Constituição Federal, a alteração do parágrafo 4º
C do artigo 40 da Constituição ainda traz, né? Poderá ou deverá ser estabelecido por lei complementar. Mas quando? Quando virá? Então, quando ela vier, obviamente, perderá efeito qualquer paralelo com a Lei 8.213 e passará a ter aplicabilidade à legislação nova que vier regulamentando efetivamente a aposentadoria especial do servidor público. Não tem questionamento quanto a isso, né? Obviamente, como a emenda 103 ela trouxe uma auto-aplicabilidade da norma, fatalmente isso vai servir como o quê? Para o legislador. Ele vai falar, não, já tem lá, para que eu vou mexer? Deixa para lá, não vou falar mais nada. Então, não tenho nem esperança dessa lei complementar. Beleza. Vamos, então, falar da aposentadoria especial em si. Basicamente, artigo 40 traz o regramento das aposentadorias para o indicativo do regime geral, do regime próprio de previdência para o servidor público. Parágrafo 4º traz uma vedação a critérios diferenciados, com exceção dos A indicados nos parágrafo 4º, A, B e C do próprio artigo 40. Nós estamos falando aqui da aposentadoria especial e ela, novamente, traz o indicativo que os requisitos serão estabelecidos por lei complementar. Não temos. Vou ter que falar isso quantas vezes? Não temos, né? E bola para frente. Do respectivo ente federativo. Ele poderá indicar idade e tempo de contribuição diferenciado. Vai depender do ente federativo assim indicar. Enquanto não indicar, eu utilizo ou posso utilizar a regra da emenda constitucional 103 ou, por analogia, né, a Lei 8.213 e a súmula vinculante 33 do STF para aqueles estados e municípios em que não fizeram alteração da Constituição local ou da lei orgânica ainda para fins de inclusão de aposentadoria especial. Beleza? O fato, a atividade especial será devida por quê? Em razão da efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Olha, de cara, não mais tem na norma, não mais há resguardo, por exemplo, a periculosidade ou ao exercício de atividade especial em razão de periculosidade. Obviamente, quando eu falo periculosidade, não confunda-se com o adicional de periculosidade. Estou falando periculosidade pelo risco à integridade física. Adicional de periculosidade e insalubridade é a questão trabalhista, adicional trabalhista. Adicional em razão da atividade, mas para fins trabalhistas. Para fins de aposentadoria especial, não importa se a pessoa recebe adicional de insalubridade ou periculosidade. Eu tenho que comprovar efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde. Requisito diverso. Óbvio, em algum momento os requisitos eles se entrelaçam, tá? Mas não é o recebimento de adicional que gera direito à aposentadoria especial. Não é. Beleza? Que deixo claro aqui para vocês, ok? Lógico, o recebimento do adicional, periculosidade ou insalubridade, ele gerava uma presunção, uma pseudo-indicativo de que é atividade especial. Mas para que ela fosse mesmo, eu tinha que provar. Tá? Igual no serviço público mesmo. Muito servidor recebia adicional sem ter direito ao adicional. Falou, não teve aumento, tal, vou te conceder um adicional aí, ó. O chefe imediato ia lá e falava que ela tinha direito, começava a receber lá R$400 a mais, como um adicional de salubridade lá, periculosidade qualquer, só para disfarce. Então não é. O recebimento não tem
indicativo direto. Ele apenas traz indício de que a atividade efetivamente era especial, mas ainda tem que provar. Beleza? Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Isso aqui há muito tempo, né? Desde 1995, mas aqui ficou claro no texto constitucional. Atividade de médico, não importa se eu sou médico. As pessoas me perguntam até hoje. Advogados ainda me perguntam até hoje. Atividade tal, o médico pode se aposentar especial? Só por ser médico, não. Ele pode se aposentar se ele comprovar que exercia atividade especial. Exposição a agentes nocivos. Via de regra, exposição aos agentes biológicos. Só por fato de ser médico? Não dá. Então, eu faço a pergunta direito. Só médico não dá. Categoria, atividade, não dá. Não dá. Eu tenho que... qual que é o requisito para aposentadoria? Exposição a agentes nocivos. A pessoa tinha exposição a agentes nocivos tal. Ela tem direito à atividade especial?